Minutos de sabedoria psicanalizando a alma, com a mensagem oriunda deste tema: identifique o gatilho. O que é gatilho na esfera psicológica? São situações pontuais que desencadeiam em nós uma série de emoções que para nós aparentemente não tem nenhuma conexão. São experiências que nós já vivemos e estão registradas no campo psicológico. São experiências fortes, traumáticas às vezes, que nos trouxeram desconforto, significativas, e elas retornam à nossa mente, trazendo inquietação e emoções através desses gatilhos. Como podemos exemplificar então um gatilho? O gatilho pode ser uma imagem, uma palavra, uma música, o tom de voz de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, ou seja, pode ser qualquer coisa que vai remeter à situação do passado que está registrado em nós, trazendo à tona. Pode ser situações conscientes, às vezes nos lembramos daquilo que aconteceu por esse gatilho que estamos vendo, mas muitas vezes são situações inconscientes. Nós não nos lembramos, nós não percebemos. São situações que às vezes são carregadas de sentimentos ruins. Foram situações de humilhação lá no passado. Foram situações de vergonha, constrangimento, nervosismo, ansiedade, de insegurança, de medo, de abandono, que estão registradas na nossa psique, e este gatilho, qualquer coisa que está relacionada com esse passado, aciona e novamente nós vivemos estas emoções. Como eu disse, às vezes tendo consciência do que aconteceu e às vezes não temos consciência. Daí a grande importância de nós sabermos o que é gatilho e identificarmos o gatilho. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos saber identificar qual é a sensação que estamos sentindo, qual é o sentimento que permeia, que veio à tona naquele momento, e dar um nome para isso. É uma tristeza? É raiva? É uma irritação? Então, em primeiro lugar, precisamos identificar isso, dar um nome a esta situação que este gatilho despertou em nós. Em segundo, é perguntar se esta situação, este momento, nós conseguimos controlar esta emoção. O gatilho, às vezes, ele vem de uma forma com muita intensidade, e isto nos ajuda a identificar o que está acontecendo conosco. Em terceiro lugar, é perceber em que situação isto acontece. Por exemplo, em muitas situações, alguém pode nos dizer alguma coisa, nos contrariar de alguma forma, e em seguida, aquilo que vimos e ouvimos pode nos trazer um nervosismo, uma reação abrupta, uma irritabilidade fora do comum. Então, esta inquietação nos ajuda a identificar algo diferente de uma emoção normal quando presenciamos qualquer tipo de coisa. Em quarto lugar, é tentar lembrar se nós já vivemos esta situação. Antes, resgatar na memória se esta situação ela foi desconfortável lá no passado. Se o que está acontecendo nesse momento tem alguma identidade com algo que já vivemos no passado e tem a mesma intensidade. Em quinto lugar, é perguntar, é verificar para nós mesmos se esta situação ela muda a nossa rotina. Por exemplo,
o gatilho veio, despertou uma irritabilidade, uma tristeza, uma angústia, alguma coisa. E isto está fazendo com que nós venhamos a desistir de algo que nós temos que cumprir, fazer um estudo, ir trabalhar, atender um compromisso, enfim. Este tipo de situação muda o nosso comportamento. Então, nós precisamos analisar todas essas questões e identificar aquilo que nós chamamos de gatilho. Podemos dar assim um exemplo que eu sempre costumo dar nos nossos atendimentos. Vamos imaginar um moço com 20 anos de idade. Esse moço é noivo, prestes a casar, e essa noiva significa para ele algo realmente muito significativo. É o grande amor da vida dele, é o sonho dele, é aquilo que ele sempre imaginou na vida. Mas de repente, esta noiva o chama e desfaz esse noivado. Diz para ele que não quer mais se casar com ele. Ele entra num estado de choque, ele passa por uma tristeza profunda, ou seja, uma frustração, enfim, aquilo passa a ser um acontecimento traumático na vida dele. Agora imagine esse moço 10 anos depois. Ele está sentado num restaurante, até com uma outra namorada, mas de repente vem um som muito forte no ouvido dele naquele local, tocando uma música de Roberto Carlos, o chamado Café da Manhã. Exatamente a música que ele estava ouvindo quando ele sofreu aquele trauma, aquela desilusão, quando ele foi comunicado que aquele noivado estava desfeito. Então, esta música, ela tem o papel de gatilho. Esta música é o gatilho que levou ele aquilo que estava registrado na memória dele há 10 anos atrás e que causou um tremendo estrago na vida dele. Isto é gatilho. E nós precisamos identificar o que é gatilho, porque muitas vezes, quando não temos a percepção disso, às vezes somos tomados por uma irritação muito exacerbada, por uma tristeza muito profunda, diante de um gatilho que aconteceu conosco, e nós achamos que aquilo é uma coisa normal. Então precisamos identificar esse gatilho. Nós precisamos ir até aquele passado, no acontecimento que nos causou um desconforto, uma tristeza, um trauma, uma desilusão, e trabalhar esta situação para que os gatilhos, quando acontecerem, nós venhamos conseguir identificá-los e trabalhar com essas emoções, saber a diferença de se ter algo de uma emoção normal, que é você contemplar a natureza, ou ouvir alguma música, ou ouvir alguma coisa, sentir uma emoção normal, do que o gatilho que desperta você levando ao passado e trazendo inquietações e mudando o seu comportamento. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, possa nos dar esta sabedoria. Então, que a partir de hoje, tudo que você ver, seja qualquer coisa, você saiba identificar o que é gatilho, o que não é gatilho, para viver as emoções e os sentimentos de uma forma normal e não mudar o seu comportamento. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, tendo esta sabedoria, tendo este conhecimento, se aprofundando cada vez mais no psicanalizando a alma para entender o universo que é o ser humano, tendo autoconhecimento e sabendo sempre quem você é, nunca perdendo a sua identidade e sabendo trabalhar com os sentimentos e as emoções. Emoção gera sentimento que gera comportamento. Amém? Deus abençoe você rica e poderosamente,
em nome de Jesus.